Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E hoje eu vou falar de um tema que eu estou há muito tempo querendo fazer um vídeo. Eu fiz uns desenhos, para explicar sobre conceitos básicos da cosmologia na filosofia chinesa. E eu acabei não conseguindo fazer o vídeo porque eu utilizava antes o meu celular para gravar, meu celular deu problema. E com isso não consigo mais fazer vídeos nele. Então eu consegui essa câmera, agora eu estou usando uma câmera normal de filmagem, e agora eu vou poder fazer. Então são esses desenhos aqui que eu fiz. Não sei se vai dar pra ver direito, mas depois eu vou filmar melhor. Esses desenhos aqui, eu fiz o desenho sobre a cosmologia na filosofia chinesa e fiz também esse outro aqui sobre, começando a falar um pouco sobre os 6 elementos e as trindades e tudo mais. Então depois os sistemas aqui também tem mais embaixo, Deixa eu ver, esse aqui. Também vou falar sobre isso, enfim. Aí eu vou filmar eles melhor, esses desenhos melhor, E vou explicar eles com detalhes. E por curiosidade também, eu tô bebendo aqui uma bebida que eu acabei descobrindo muito legal, que é um refrigerante orgânico. Eu normalmente tento evitar alimentos não saudáveis, eu sigo a dietoterapia chinesa, mas também não sigo totalmente baseado na dietoterapia chinesa tradicional, porque eu adaptei de acordo com meus próprios estudos, do que seriam as alimentações saudáveis e também de acordo com o ambiente que eu vivo aqui no Brasil. A gente tem outros alimentos diferentes do que os originais da China, então eu acabei fazendo adaptações. Mas eu sigo a dietoterapia chinesa de acordo com os 6 elementos, os sabores, os alimentos relacionados e também com os princípios do Yin e do Yang. E aí eu queria comentar porque eu descobri essa bebida, que é um refrigerante orgânico. Ele tem 3 sabores, tem de laranja, guaraná e tipo cola, como se uma imitação de um outro refrigerante bem popular. E no caso, eles são interessantes porque ele não parece ter nenhuma coisa tóxica. Então, o que eu vi? Os ingredientes são água gaseificada, açúcar orgânico, suco concentrado de tangerina orgânico, suco concentrado de laranja orgânica, acidulante natural, ácido cítrico, aroma natural e beta-caroteno. Ou seja, não tem nada que eu conheça, pelos meus estudos, que seja não saudável. E eu achei como uma alternativa, porque eu também não estou evitando beber cafeína, devido aos efeitos também que podem ter alguns efeitos maléficos para o organismo. Então, eu achei uma boa dica para dar para quem tenta ter uma alimentação saudável, mas gosta também de tomar algumas coisas que, remetem à sua infância, por exemplo. Quando eu era criança, eu acabava bebendo refrigerante porque eu não entendia que fazia mal. E agora eu sei que eu conheço os efeitos e acabei substituindo por essa bebida aqui, Vou mostrar pra vocês. Então é muito legal. Fazendo um comentário fora do tema, mas eu achei legal para dar essa dica. E o que eu queria falar sobre a cosmologia chinesa é que no livro de Fu Xi, nós temos 4 princípios básicos, que são sobre a origem do nosso universo, dentro dessa filosofia clássica chinesa. Então, esses estudiosos, eles buscaram entender o que originou todo esse universo, toda essa nossa natureza. Com isso, eles foram encontrando padrões estruturais que dentro desse sistema, do nosso universo, e eles foram descrevendo esses padrões. Dentro desses padrões, o que eles encontraram, eles foram classificando em alguns termos, e os termos principais que a gente mais ouve falar é o termo do Yin e do Yang, e do Tao, É muito comum as pessoas falarem que do Tao veio o Yin e Yang, mas não é só isso. Na verdade, existe uma construção muito mais complexa, que eu até depois vou expor essa construção com o tempo, que são a descrição de como funciona esse sistema cosmológico, mas é bem mais complexo do que a gente imagina somente o Tao, o Yin Yang, são essas forças. Então, primeiramente, tem os 4 pilares, que são do Uji, nasceu o Taiji, que eu vou mostrar esse desenho. Esse Uji, ele seria aquilo que não tem limites, o ilimitado, ou seja, o nada, que também não pode ser imaginado, porque é a ausência de qualquer coisa, a ausência de qualquer delimitação.
E esse seria o princípio do nosso universo dentro dessa visão cosmológica. E desse Udi veio o Taiji, que é o que tem os limites, o delimitado, é quando as coisas começam a tomar forma. E aí já é o segundo momento desses preceitos. O terceiro momento que a gente fala é que do Taiji veio as forças opostas e complementares Yin Yang, que começam a falar sobre essa correlação do positivo e negativo dentro do nosso universo. Tudo foi dividido. E então, do Yin e do Yang, tivemos no quarto momento o desenvolvimento das forças Yang máximo, Yang mínimo, Yin máximo e Yin mínimo, que já vão representar essas ramificações. E daí por diante nós vamos ter os 8 trigramas, os 64 hexagramas e o que eles chamam de os 10.000 seres, que são todas as outras combinações possíveis baseadas nessas combinações primordiais. E outra coisa que é interessante ressaltar também é que as energias anteriores não deixam de existir quando surgem as posteriores. Então, tudo que vem depois, ainda assim, dentro desse meio dessas formas posteriores, existem as energias primordiais, como se elas estivessem o tempo todo aqui entre nós. E suas potencialidades, né? E o que eu acho interessante a gente começar a mostrar já vou fazer agora o vídeo mostrando esses detalhes de como isso funciona, né? Eu vou mostrar agora um trecho, né, nesse pedaço aqui. Eu estou mostrando da Wikipédia, mas você pode pesquisar em diversos livros de referência, né? Vou mostrar também em outro livro. Aqui fala, se você pesquisar o termo Bagua, você vai ver aqui um pouco sobre essa questão do conceito original, que é o que eu falei dos 4 momentos, né? Aí, pesquisando aqui sobre o Bagua, ali vai estar, o Bagua seria essa conformação aqui dos 8 trigramas e os seus arranjos do céu primordial e do céu posterior, né? Isso depois eu vou estar explicando em outro vídeo melhor. Mas o que eu quero mostrar também é nesse livro aqui, que é um livro muito legal, é o livro I Ching, Alquimia dos Números, desse autor Wu Ji-sheng, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Aqui você vai ver mais uma vez o Bagua, só que aqui está mostrando o Bagua do céu anterior também, né? Aí olha só o que eu comentei já. O Ji gera o Taiji, o Taiji gera o Yin Yang, e então são geradas o Supremo Yang, o Jovem Yin, o Jovem Yang e o Supremo Yin. E os 8 trigramas: céu, lago, fogo, trovão, vento, água, montanha e terra. E nesse livro ele explica com detalhes mais sobre isso. E nesse desenho que eu fiz aqui, vou mostrar ele mais de longe para você ver como é que ficou, né? Vocês verem, né? Aqui. Cosmologia da filosofia chinesa. Então vou começar a mostrar o que eu quis representar, para entender melhor como que isso funciona. Do Di, né? Você vai ter, como eu expliquei, aquela que não tem limites, esse vazio. Ele vai gerar esse Taiji, que é o que tem algum limite, já é o delimitado. Desse Taiji, que já é a matéria, ele vai ter a forma de 2 formas, as formas Yin e Yang. Yin e Yang são representados por cores também, né? Pelas cores preta e branca, mas isso é apenas uma representação. São formas de a gente interpretar os opostos, mas você pode interpretar de diversas formas, correlacionar com diversas coisas, como eu já falei em outros vídeos. É o clássico comparar o dia e a noite, o cheio, vazio, dentro, fora, positivo e negativo, matéria, energia, fogo, água, frio, quente. Então tudo isso a gente vai interpretando. E o que eu começo a demonstrar aqui é a correlação com os desenhos, né, os diagramas, né? Você vai ter, representando o Yin, essa linha partida, e representando o Yang, a linha contínua. Eu representei com as cores azul e vermelho para facilitar, mas é apenas uma forma de representar, não precisa ser fixo só isso, né? Essas cores que eu estou utilizando são cores para auxiliar, algumas cores são até muito utilizadas para representar esses elementos, mas a gente não precisa se fixar tanto assim, né, nessas cores, né?
correlacionando o Yang com o positivo e o energia Yin com o negativo. E aí, aqui chega no outro momento, né, que é aquele quarto pilar, as formas Yang máximo, Yang mínimo, Yin máximo e Yin mínimo. Aqui tem o Yang máximo, aqui já o Yin, né, o Yin máximo, como a gente vê aqui nesse desenho do livro. Você compara aqui Supremo Yang, como aqui a gente vai ver, e Jovem Yin. Aí você vê o Jovem Yang e o Supremo Yin. Você pode dar algumas formas de nomenclatura para isso. E deles vão gerar as combinações dos 8 trigramas, que são os aqui. Só que eu estou utilizando, dessa forma você está vendo que tem mais letras relacionadas, porque eu fiz uma associação com os órgãos e vísceras dentro do sistema de meridianos ou canais de energia da medicina chinesa, que são os canais que passam pela nossa pele. O que a gente pode ver? Outra coisa que a gente utiliza, uma forma de representar, é que a linha principal que vai gerando, ela sempre fica embaixo. Então você começa a colocar de baixo para cima, né? Então desse Yang você vai colocar os dois ramificações com o Yang embaixo, e aí combina o Yang e o Yin. Aí desse aqui, que é duas linhas contínuas, que é do Yang, ambos vão ter duas linhas Yang embaixo, e aí uma vai combinar com uma Yang e uma Yin. Então isso é muito semelhante ao código binário. Você pode comparar com 0 ou 1, você pode fazer uma comparação. Eu utilizei aqui essa forma de representar com negativo e positivo, as linhas partidas com negativo, a linha contínua com positivo, né? E uma outra coisa, como eu disse, eu fiz aqui uma representação do Yin Yang, né, que são as energias em movimento, e aqui o Yang nascendo dentro do Yin e o Yin nascendo dentro do Yang, né? No caso, o Yin está representado com preto e Yang em branco. E aqui você vê que eu botei um tracejado meio azul lilás, que representa como essa forma aqui primordial do Udi, tracejado em volta, continua existindo aqui em todo momento. Ela está aqui sempre presente, por isso tem esse tracejado todo. O que a gente pode ver também? Para explicar melhor isso daqui, a questão dos órgãos e vísceras e dos elementos, eu vou ter que explicar para vocês depois sobre essas outras questões, das trindades e os 6 elementos, que eu vou falar no próximo vídeo, e dos próprios 6 elementos em si. Porque aí vai ser possível entender essa correlação dos elementos com os órgãos e as vísceras. E eu vou explicar o porquê que eu coloquei cada um com uma posição dessa, que tem a ver com os canais Yin e Yang do corpo. Nós temos 12 canais principais e esses dois extras, que são o vaso da concepção e o vaso do governo, ou vaso governador. Eles são canais, um canal principal Yin, que fica, eles passam pelo meio do corpo, né? E o outro Yang. Esse Yin, ele vai passar na parte da frente, né, até a boca. O Yang vai subir também pelas costas e terminar na boca. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando melhor sobre isso, porque agora vai ficar um pouco complicado para entender, né, essas representações. Isso é só para ter uma ideia de como funciona esse sistema inicial da cosmologia da filosofia chinesa. Então, esse foi um vídeo mais introdutório para começar a explicar sobre isso, dessa parte da cosmologia e da filosofia. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a questão das trindades, né, no universo, e qual a sua relação dentro da filosofia chinesa, e posteriormente sobre os 6 elementos, para então poder explicar o que eu demonstrei para vocês agora, toda aquela questão dos 8 trigramas, dessas combinações. Como eu expliquei, tem a combinação de positivo com negativo, e essas combinações vão dando aquelas formas. Então você vai ter todas as combinações matemáticas possíveis, formando essa progressão desde o 0, 1, 2, 4, e aí eles pulam para o 8, né, e depois 64, que é a forma com que eles resolveram representar, pelas suas representações da natureza, todas essas energias primordiais do nosso universo.
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários. E se gostarem do vídeo, vocês podem curtir o vídeo, se inscrever no canal. Em breve estarei postando um outro vídeo explicando mais sobre esse assunto, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo.